Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos dando início aí a mais um estudo pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, nos iluminar, nos envolver, né, nas melhores vibrações aí de paz, de amor, né, dando continuidade ao nosso estudo semanal aí do livro Nosso Lar, né? A gente vai continuar, né, a leitura e o comentário dos capítulos, né? Quem quiser participar, como sempre, é muito bem-vindo, né? E só pra gente, antes da gente iniciar, né, a gente vai entrar aí na continuidade da conversa do André Luiz com a Dona Laura, com a família do Lísias, né, antes da gente começar propriamente dito o texto que está aqui, né, no capítulo 23, hoje a gente está fazendo o culto do Evangelho no Lar, né, a gente faz todo domingo com o pessoal, né, via o Meet. E aí a gente estava conversando, né, com o pessoal sobre os textos do Evangelho. E aí eu estava lembrando, né, que alguns anos atrás, se não me engano, 2002, 2004, mais ou menos isso, não sei, não preciso muito bem, a gente estava na casa espírita lá no Francisco de Assis. E aí manifestou um amigo espiritual, né, o Liel, que é esse companheiro aí que costuma mandar essas mensagens aí junto com o Lucas aí, tão lindas, né? Que é um companheiro aí que está ligado aí ao cristianismo, ao evangelho primitivo. E eu lembro que quando ele se manifestou a primeira vez, apesar de eu já ter tido contato com ele antes, né, não de maneira tão constante, mas na infância, assim, em outros momentos a gente teve contato com esse companheiro espiritual, que normalmente funciona assim, né? Os espíritos, eles aparecem, vamos dizer assim, na nossa vida por conexões que já estão lá atrás, lá no passado, né? Lá, né? Conexões, laços de amor que a gente não sabe muito bem. E esse espírito falou pra gente uma coisa que eu queria dividir com vocês, dividir com o pessoal lá, dividir aqui também. Né? O Liel falou assim o seguinte, né? Eu perguntei para ele o que está movimentando, né, para um espírito desse tipo estar se manifestando aqui, né, no plano físico. E aí o companheiro espiritual ele fala o seguinte, que chegou determinado momento da nossa história aonde nós, né, os seres humanos aqui da Terra, os companheiros encarnados, estávamos precisando urgentemente, né, de acordo aí com a percepção de Jesus, né, ou seja, a opinião do Cristo, de relembrar o Evangelho. E aí que aconteceu no mundo espiritual, né, uma reunião, né, do Cristo com essas entidades venerandas, aí, com esses companheiros espirituais. Né, Jesus convocou todos aqueles companheiros que de certa forma tiveram ligados ali ao início do Evangelho, né? Todos aqueles companheiros que estavam encarnados, né? Que ouviram a palavra do Evangelho pelos apóstolos, que foram tocados por Jesus, que encontraram com Cristo, então apareceram lá, né? Aquelas mães que estavam com os filhos no braço e escutaram o Sermão da Montanha, os soldados romanos, os fariseus, os doutores da lei que ficavam lá inculcados lá com o que Jesus dizia, né? Aqueles primeiros seguidores, aquelas pessoas que escutaram da boca de Pedro, de Tiago, de João, de Paulo, né, a mensagem iluminada. E Jesus reuniu esses espíritos no plano espiritual, né, claro, aqueles que estavam no mundo espiritual, né, porque muitas dessas entidades estão encarnadas aí pelo mundo afora, né, trabalhando, fazendo bem. E ele falou para esses espíritos o seguinte, né, seu relato lá do Liel pra gente, ele falando assim, olha, que tinha chegado um momento que a humanidade precisava urgentemente de se lembrar do Evangelho, de se lembrar, né, do toque dos primeiros cristãos, né? Porque a nossa humanidade ainda estava muito perdida no egoísmo e na grande transição que está vindo, né? Que nós estamos vivendo agora, né? Isso mais ou menos há 20 anos atrás, né? E ele pediu a todas essas entidades que estavam no mundo espiritual, né? Em esferas diferentes, cada uma com a sua realidade, com o seu nível evolutivo, é claro, que se aproximassem do plano físico o máximo possível para poder relembrar no coração humano, né, as vibrações do Evangelho. Então era para trazer de volta, né, a vibração dos pescadores, a vibração dos oleiros, a vibração dos pastores de ovelha, a vibração, né, dos primeiros grupos lá da Casa do Caminho, a vibração daqueles leprosos que estavam ali com a Maria de Magdala, ávidos para ressorver as verdades espirituais, para poder, né, buscar uma cura,
né, aqueles companheiros que se embelezaram, que se, né, elevaram com as palavras de Estevão, né, que sonharam junto com Pedro, que olharam para as estrelas do lado de João, e que esses companheiros se aproximassem do plano físico para envolver mais uma vez a humanidade tão necessitada de esperança. Porque a mensagem do Evangelho é sempre uma mensagem de esperança. E por que eu estou falando isso hoje, né? Que a gente está aqui para estudar o livro do André Luiz, né? Porque se a gente for analisar, né, a grande mensagem que o André Luiz traz para a gente nessa obra é a mensagem da esperança, da renovação, da transformação, né? É a grande mensagem que nós não estamos sozinhos. E esses espíritos iluminados, esses companheiros que olharam nos olhos de Jesus, né, invisível aos nossos olhos talvez, muitas vezes, eles estão se movimentando aí para lá e para cá, né, sussurrando, tocando, agindo, inspirando, né, inúmeras pessoas, as mais variadas religiões, na prática do bem, na prática da caridade, na prática da renúncia, do amor. E quando a gente pensa nisso, né, e eu lembro quando eu perguntei qual que era o objetivo, né, de todo o trabalho espiritual para ele que a gente estava começando a fazer, e ele falou para mim, falou assim: meu filho, nosso objetivo não é resolver o problema do mundo, é acender a esperança, né? E quando a gente lê um livro igual o Nosso Lar, quando a gente pega o relato do Luiz, a gente vai trabalhar a esperança, esperança de reencontro, esperança de continuidade da vida, esperança que se traduz em certeza, certeza que se traduz em alento, em transformação, em modificação, né? E utilizando aí, como diria lá, né, como Estevão falou lá para o Paulo, lá no livro Paulo Estevão, né, nós estamos utilizando aí os poderes do espírito, a ciência, a tecnologia, na época do Paulo nas cartas, né? Hoje nós temos vários e vários momentos e oportunidades para difundir os conceitos do amor e da luz, né? E esses conceitos chegam a todos aqueles que precisam. Esse é o nosso objetivo, né? Mas vamos lá para o livro, né, que começa com um texto bem interessante, né, o nome do capítulo 23 do livro Nosso Lar, né, com o título Saber Ouvir. Que importante é a gente saber ouvir. Bem-vindo a todos que estão chegando. Nós estamos aí falando do livro Nosso Lar, né, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né, que psicografa, né, essa mensagem aqui, essa história do nosso querido André Luiz. Lembrando, né, que o André Luiz está lá na casa da dona Laura, né, e chega o Lísias e os outros, né, o pessoal tinha ido passear, né, e ele ficou com a dona Laura batendo aquele papo, né, com espírito de luz, né, para quem pode, né, e aí eles saem, na hora que eles retornam, né, chega nesse momento aqui do livro, o André Luiz lá conversando com a dona Laura. Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam meu coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E quando os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. Olha que interessante, então André Luiz vai ver o luar do mundo espiritual, mais próximo, né? A lua vista do nosso lar, a nossa lua aqui. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhado de Lísias, fui aos canteiros em flor. Ou seja, lá em volta da casa do Lísias tinha uma série de canteiros no jardim, né? Ou seja, a vida vegetal ali em abundância, né? E o Lísias vai mostrar ao André Luiz o luar, né? A noite do nosso lar. Espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara representava. Ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio, glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, né? Ou seja, respirou profundamente, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! Então o André Luiz sai lá fora, né, no jardim ali da casa do Lísias, da dona Laura, né,
que fica na região do Ministério do Auxílio. Vamos lembrar assim que os quarteirões lá do nosso lar são em torno das zonas de trabalho, né? Então eles estão ali na zona do Ministério do Auxílio. E quando o André Luiz vê, né, aquela natureza, aquele espetáculo, né, luminoso, né, belo, né, não só belo aos olhos, mas com uma vibração e uma energia que ele nunca tinha sentido na vida dele. Né? Por quê? Porque a vibração de um plano espiritual em equilíbrio, a vibração de um mundo regenerado. Né? A gente fala muito de regeneração, de mundo regenerado, né? E a gente vai lembrar que se a gente quer saber o que é um mundo regenerado, como é que vai ser, é só ler o livro Nosso Lar. Né? O Nosso Lar é o mundo regenerado da década de 40. Né? Nós vamos ter um mundo regenerado do século XXI aí, né? Que tá para acontecer, já está começando a acontecer. Né? É um mundo em harmonia. É uma região espiritual onde todos buscam o quê? O equilíbrio. E o Lísias vai explicar isso aqui agora para o André Luiz. Olha só o que ele vai falar. Ó. O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Desarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Ou seja, os habitantes do nosso lar, todos aqueles equilibrados, né, que são a maioria esmagadora, né, gente, tirando os doentes que são atendidos lá, né, os espíritos são todos seres equilibrados, né, eles têm um trato entre eles, milhões de espíritos, de só vibrarem vibrações no bem. Só pensando bem, só serem otimistas, só serem alegres, cordiais, gentis, amorosos, confiantes, né? Só falarem de coisas positivas. Essa vibração coletiva transforma a atmosfera do nosso lar num paraíso. E olha a dica que o Lísias está dando para a gente, né? Através do André Luiz, né? Através da escrita do André Luiz. Né? Aquilo que os espíritos sempre falam para nós. O nosso mundo é o reflexo da nossa mente. É o reflexo daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que externamos. Poderemos colaborar para a transformação, para a mudança, para a melhora do nosso mundo, a partir da renovação dos nossos pensamentos, do nosso entendimento, modificando conceitos, reeducando sentimentos, né? E criando à nossa volta um sentimento de otimismo, de confiança nas leis divinas e de esperança. E aí nós voltamos lá, né, quando a gente estava falando lá, né, de quando o Liel contou pra gente, né, dos amigos de Jesus que estavam vindo ficar mais próximos aí da crosta, né, que o que eles vêm nos induzir, os espíritos iluminados, é exatamente isso: esperança, fé, certeza da vitória do bem, da construção do amor, né, porque o bem está sendo feito, meus amigos. O bem existe, ele está acontecendo agora, enquanto nós conversamos, né. Pela última fala, pensei, temos ou teremos no nosso lar aqui no estado de São Paulo, com configurações do século XXI? Com certeza. O motoqueiro sempre passa aqui para deixar sua mensagem. Né? O próprio nosso lar hoje já não é aquela colônia da década de 40, né? Da década de 30, que foi retratada pelo André Luiz. Né? A região espiritual do nosso lar já está com tudo que nós temos aqui dali para frente. Né? Socialmente, eles estão 200 anos à nossa frente. Em questão da estrutura social, né? Da estrutura de comunidade deles, né? Onde o trabalho, o esforço, a união, a compreensão mútua, né? Eles estão muito à frente. Com certeza hoje eles espelham a sociedade da nossa época, porque senão eles perderiam a característica de ser uma região de transição. Né? Uma região de transição é onde nós vamos nos sentir, né, vamos dizer assim, acostumados, aclimatados para poder buscar ou as esferas superiores, né, ou o retorno à crosta mais equilibrado. Então o nosso lar hoje ele é muito parecido com o plano físico que nós temos hoje aqui no século XXI, pode ter certeza. Né? E as outras cidades espirituais também. Porque não faz sentido elas se manterem presas no passado. Claro que tem coisas do passado que são muito bonitas. Né? Você vai ver, por exemplo, lá que a Missa Veneranda ela construiu uma região lá no nosso lar, lá, lembrando, né, um jardim grego lá, porque o governador do nosso lar gostava da Grécia, né? Mas nada que, né, seja um culto, né, ao que ficou, e sim uma lembrança no sentido, né, de estimular para a construção do futuro. Né? Então vamos lá, continuando. Após enervar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísias se aproximou de pequeno aparelho postado na sala,
a maneira de nossos receptores radiofônicos. O Ulisses tinha uma televisão, gente. O André Luiz falou, parece um dispositivo radiofônico, parece um rádio, né? Vamos lembrar, o André Luiz, a novidade da época do André Luiz era rádio, né? No nosso lar já tinha televisão, entendeu? Mas é uma televisão diferente, imagina o que não tem lá. Nós vamos chegar lá, né? Se fosse a gente hoje, lá no nosso lar, falar assim, nossa, sentei na frente de um negócio que parecia um notebook, nossa, peguei um aparelho aqui que lembrava muito o celular da Terra, né? Olha, né? Vi aqui uma estrutura que parece muito a nossa internet, né? Aí os espíritos falavam, parece, mas tem mais, né? Então, assim, para ele a novidade era um negócio que parecia um rádio, né? Olha só, né? Olha só aqui, ó. Aguçou minha curiosidade. Queríamos ouvir, o André Luiz achava que era um rádio, mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo respondeu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres, ou seja, lá dá para sintonizar no que tem aqui no plano físico, né? No rádio, tá, gente? O André Luiz está entendendo isso como rádio. Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo, em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema da nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior, os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros, acima de qualquer cogitação terrestre. Ou seja, o que o Luiz falou? A primeira coisa que pensou, quero saber o que está acontecendo no plano físico. O Luiz falou assim, não, o aparelho aqui é para a gente ouvir o quê? Situações, aprendizados que tem a ver com a nossa esfera, né? Os ministérios do nosso lar, porém, continuam os mesmos, pelo que a gente sabe, sim. Né? Claro que numa estrutura do século XXI, né? Com tudo de mais, né, próximo da nossa realidade atual. Né? Então, assim, com certeza tem coisa lá que a gente nem imagina. Né? Tem aparelho que deve parecer coisa de ficção científica lá. Né? Então, assim, mas a estrutura básica é a mesma. Tá? Olha só. A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? O André Luiz quer ver a coisa dele. Olha lá, o André Luiz puxando para baixo de novo, né? Já esperava essa conduta. Nos círculos terrestres, levados muitas vezes somos a viciar situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum em todos nós. Somos por lá velhos prisioneiros da condição exclusivista. O que o Ulisses está falando? Nós desequilibramos o sentimento no plano físico. Nós temos um amor que é hipertrofiado, ou seja, um amor em desequilíbrio, que não chega a ser um amor, isso é uma manifestação de paixão, né? Que é aquela coisa de dominar, de querer, eu não vivo sem, meu Deus, né? Lá no nosso lar, não, os espíritos do nosso lar são ensinados a amar com equilíbrio. Desafio, né? A amar podendo ficar, né? Ou seja, eles podendo ficar lá vigiando a vida dos encarnados, eles não fazem. Posso, mas não faço. Isso é o verdadeiro poder dos espíritos. Né? Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios da fraternidade, ensinando-nos ao mundo, mas em geral, chegado o momento dos testemunhos, somos solidários apenas com os nossos. Olha só a palavra do Lísias, né? Então a gente fala muito de solidariedade, de ajuda, de caridade, mas na maioria das vezes nós somos muito caridosos com aqueles que são ali do meu círculo ali particular, né? Só com eles. Não que a gente não deva ser, né? Mas a gente não aprendeu a estender o nosso amor para aqueles que estão um pouco além, né? Do nosso convívio, da nossa vida, do nosso círculo ali sanguíneo, né? Ou familiar mais próximo. Isso é um alerta que ele está fazendo para a gente. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos da evolução terrestre. Ou seja, todas as casas no início do nosso lar ficavam lá vigiando o plano físico. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração à Elevação, vivia-se constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam a atividade em geral.
Mais precisamente, há 2 séculos, a gente tinha 200 anos, né, que era assim lá, né, quase 300 agora, se a gente for analisar, né? Então, assim, 200 anos atrás, antes era assim, há 200 anos atrás, um dos generosos ministros da União Divina compeliu a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente complacente e tolerante. Bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E de quando em quando, notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos do mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas, ou seja, os espíritos, né, eles estavam ficando presos na matéria, que acontecia lá, que estava pautando a vida deles no mundo espiritual. Né? Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado, ou seja, né, na hora que eles viram que o negócio era desequilibrar, o objetivo lá não era esse, né, a governadoria falou assim, a partir de agora não, só para coisa útil. Imagina a briga que deu, né? Houve luta, mas o ministro generoso, que implementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus que manda os mortos enterrarem os mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Então o que aconteceu? O governador falou assim, a partir de agora, né, isso 200 anos antes da história do livro, tá? Falou assim, a partir de agora não vai ter mais esse negócio de ficar vigiando o plano físico, não, que vocês não estão dando conta de lidar com isso. E nós estamos aqui para crescer espiritualmente e ajudar, e não para viver a vida dos encarnados. Aí o que acontece? O governo fala, a partir de hoje está proibido, vocês não aceitam, está proibido. O pessoal reclamou, chorou, brigou, falou que não dá conta, que precisava de colher a família. Aí o ministro generoso, né, o ministro que era o que deu a ideia da União Divina, que é uma entidade veneranda lá, né, tem que perguntar para a Lídia, qual que é esse ministro. A Lídia é um espírito que trabalha na União Divina. Ele falou assim, olha gente, Jesus nos recomenda aos mortos enterrar os seus mortos. Isso falando do mundo espiritual para o plano físico. Né? E o que é morto? Né? A gente já falou isso lá, estava até conversando com o pessoal do grupo. O que é morto? O que Jesus está falando de morto e enterrar seu morto? É um cadáver sair do cemitério e enterrar outro? Não. Mortos enterrarem os mortos. O que é morte aos olhos do Cristo? É o fenômeno de sair do corpo e para o mundo espiritual? Não. Morte aos olhos de Jesus é a paralisia espiritual. Ou seja, o que Jesus falou? Que aqueles que tiverem no movimento de paralisia espiritual, né, que sejam cuidados e que cuidem daqueles que estão na mesma situação. Ou seja, de coisas do plano físico se resolve aqui. Né? Lá no nosso lar, eles têm que cuidar daquilo que é da colônia, não ficar voltando para o plano físico para resolver problema. O que não exime a ajuda, o cuidado que eles têm com a gente, com certeza. Né? Mas é um cuidado equilibrado e dentro de uma medida. Os espíritos de luz, eles vêm à esfera física, eles vão no umbral, eles vão nas regiões que necessitam para ajudar, mas eles não vão lá para viver a vida junto com aqueles seres que estão ali. Né? Ou seja, o meu pai desencarnado, minha avó desencarnada, ela pode vir aqui na minha casa, ver como é que eu tô, me visitar no sonho, me dar uma dica, me ajudar, mas ela vem e volta pro mundo espiritual. Ela não vai ficar aqui morando comigo, vivendo a minha vida o tempo todo, cada lance da minha vida, do meu dia, cada alto e baixo da minha vida sendo acompanhada. Era isso que estava acontecendo lá. Né? Os espíritos encarnados estavam vivendo a vida na matéria, continuando como se estivesse aqui. Não era esse o objetivo. Aí o governador foi lá e cortou. Né? Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias de nossos amados em trânsito da Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma, André Luiz aí, né? E pensar que o nosso lar é um plano intermediário, mediante o nosso egoísmo, parece que está 1 milhão de anos-luz de nós. Sim, né? É intermediário, é o que está mais perto da gente, é a zona superior mais próxima. Né? Nosso lar é tipo assim, aqui é o primeiro andar, o nosso lar é o segundo. Tá perto e tá longe, né? Ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, Márcia, a gente pode pensar o seguinte, dá para fazer. Talvez com um pouco de esforço. Né? Dá para fazer. Não é tão difícil, não tá tão longe assim não. Né? Ao mesmo tempo que parece difícil, né? A gente, olhando pelo lado do consolo, dá para fazer. Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligado, como interessado em me fornecer explicações, mais amplas, acrescentou. Observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo,
para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, sabendo que um filho do seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? O Luiz jogou para o André Luiz, falou: você está pronto? Você dá conta de lidar com a situação? Né? Sorri desapontado, né? O André Luiz deu o famoso sorriso amarelo, né? Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Olha que interessante, né? Devemos buscar informação para auxiliar, mas ninguém vai auxiliar em desequilíbrio. Ou seja, se eu estiver desequilibrado, se eu estiver desestruturado espiritualmente, não tem jeito de ajudar ninguém. Né? Lembra o caso lá que a gente leu lá nos capítulos anteriores da companheira da dona Dalina, né? Que o André Luiz e ela vão lá conversar com o Clarence que ela quer ajudar. E o Clarence fala que ela não está pronta, por quê? Porque ela não quis aprender nada do nosso lado. Ela não estudou, ela não aprendeu, ela não trabalhou, ela não se preparou. E o Clarence fala para ela: se você fosse lá agora, você ia comparecer como, né, o anjo de asas cortadas, né? Ou então como uma enfermeira sem braços. Né? Ele faz uma analogia lá com ela. Ou seja, ela não sabe, como é que ela vai ajudar? Os Espíritos nos falam em quanto tempo nosso planeta entrará de fato no mundo de regeneração. Olha, pelo que os Espíritos falam, nós já estamos entrando no processo. Né? A gente tem que lembrar que mundo em regeneração é diferente de mundo regenerado. Regenerado, a regeneração acabou. Né? Pronto, resolveu. Nós estamos no processo de regeneração. A pandemia que nós estamos vivendo e várias outras situações pelas quais nós vamos passar, né, que vão bater de frente com o nosso egoísmo, né, não se iludam, tá? Porque pandemia, essas situações todas que estão acontecendo, são situações para poder quebrar o egoísmo da humanidade. Né? Enquanto nós batemos a serviço no egoísmo, pensar só na gente, nós vamos levar paulada na cangada para a gente poder aprender. Né? Eu estou brincando, estou usando um termo que meu avô, o velho Lucas, né, que não é o Lucas Espírito, né, meu velho São Lucas, né, falava. Então, assim, o que acontece? O mundo regenerado ele já está começando, né, através da regeneração. Né? Nós estamos aqui já encarnados com propósito de regeneração. E o que é a proposta de regeneração? É o desejo do bem. Quem fica no mundo regenerado são todos os espíritos que, errando, aceitam seu erro e querem acertar. Não são os espíritos perfeitos. O espírito perfeito além disso. Né? Então, quem vai ficar aqui? Quem está trabalhando pela regeneração? Somos nós. O que nós precisamos para regenerar? Primeiro, aceitar que nós somos falhos. Aceitar as nossas dificuldades, as nossas limitações, sem sofrer por causa disso. Né? E entendendo e desejando melhorar. Ó, eu quero melhorar. Eu estou aqui batendo cabeça. Eu sou esse Marcelo difícil que eu sei que eu sou. Cheio de egoísmo, cheio de falha, mas eu quero melhorar. Jesus, eu quero ser uma pessoa melhor. Né? Eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Isso é a característica do mundo regenerado. É o desejo do bem. E isso, se a gente for analisar, né, isso já está acontecendo. Até quem a gente acha que está errado, se você for analisar bem lá no fundo, né, tirar lá o preconceito do nosso coração, até quem a gente não concorda acha que está sendo bom. A maioria das pessoas que fazem o mal achando que estão fazendo bem. Né? O malvado mesmo que faz o mal pelo mal já é mais raro. Né? Já é raro. Né? Tem gente que faz as loucuras aí, mas a loucura dele, ele crê que aquilo ali é coisa boa. Ele fala, não, isso aqui é bom, eu estou fazendo aqui, ó, é bom demais, vai dar certo. Né? Olha como é que eu sou bom. Você fala, meu Deus do céu, como é que o cara fala dessa? Né? Mais ignorância do que mal. Né? Então isso é uma característica do mundo de regeneração. Né? Então nós estamos vivendo um momento que é um momento mesmo da gente começar a trabalhar isso aí. Né? O pau está quebrando mesmo, né? Mas é pro bem. Tá? Nós já estamos iniciando. Mas assim, a regeneração, né, respondendo a sua pergunta aí, matematicamente falando, os espíritos falam que não vai durar mais de 200 anos, não. Entendeu? A transição desse início da gente sair da prova expiação, né, que nós estamos saindo agora, e entrar mesmo na regeneração constante, né, naquela reconstrução humanitária do planeta e da gente mesmo, em 200 anos o planeta inteiro vai estar envolvido nisso. Né? O mais difícil é entender como não sofrer. O que é o sofrimento? Eu pegar o ensinamento aí do Liel. Sofrimento é toda vez que você antecipa ou você perpetua um processo de dor na sua vida. Ou seja, o que é sofrer? Sofrer é diferente de sentir dor.
Vou dar um exemplo que eu gosto de dar, né? Que é o seguinte, o exemplo do dentista. Né? Tem até uma amiga minha, muito amiga, a Roberta, né? Que é dentista, né? Que ele fala assim, o Lucas fala assim, ó, o Liel, desculpe. Ó, né? Então, o que é sofrer? Quando você antecipa ou quando você mantém um processo de dor. Seria o seguinte, né? Eu vou lá na Roberta, minha dentista lá, e ela fala assim, Marcelo, daqui 10 dias você tem que voltar aqui que nós temos que fazer um canal no seu dente. Só que tem um problema, não pega anestesia aí onde você tá. Você vai ter que fazer o canal sem anestesia. O processo de dor vai ser no dia que eu for lá fazer o canal sem anestesia, vocês concordam? O que é sofrer? Sofrer, eu estou antecipando a dor. Eu vou ficar 15 dias, meu Deus do céu, eu vou sentir dor, vai doer, meu Deus, ali, né? O que eu vou fazer? Tá, vai doer, eu vou sofrer. Ah, Jesus, nossa Senhora, meu Deus, quando eu penso nisso, isso é sofrer. E qual que é o processo depois? Né? É quando você fala assim, nossa, né? Não teve dia que eu sofri mais igual aquele dia que eu fui lá arrancar aquele dente. Meu Deus do céu, nossa, que dor. Mas Marcelo passou 10 anos. Não, mas não esqueço, não para. Isso não passa nunca. Nossa, você não sabe o que eu senti naquele dia lá. Foi o pior dia da minha vida. Isso é sofrer. Jesus experimentou a dor, mas ele nunca sofreu. Por quê? Porque Jesus nunca antecipou a dor. Jesus sabia que ele ia morrer, né? E ele falava para os discípulos disso como ele falava assim, eu vou ali fechar e abrir a porta. Aqui daqui nós vamos lá para Jerusalém, onde eu vou ser morto e crucificado. Mudava de assunto e falava de outra coisa. Nós ganhamos conta, a gente já sofreu. Prova que Jesus não sofreu, Jesus sentiu dor. Foi crucificado, açoitado, pregado na cruz, que doeu, né, gente? Com certeza, Jesus tinha sistema nervoso, então sentiu dor para burro, né? Para Jesus. Quando Jesus volta da morte, né, nós vamos ver que Jesus não sofre mais com aquilo, porque Jesus em nenhum momento ele faz referência à morte dele. Já pagaram para pensar nisso? Jesus aparece para Pedro, para Tiago, para os apóstolos lá. Né? Ele não vira pro Pedro e fala, Pedro, falei com você ia me negar, eu te disse, não falei? Tiago, você escondeu, né? Tomé, onde você tava naquela hora lá? Cadê você, ô Mateus? Você escondeu lá? Nunca sofri tanto, tava lá, levando chicotado e não apareceu um de vocês pra me ajudar, e você sofreu. Ou seja, o sofrimento é ficar preso numa situação de dor. E a dor faz parte do processo evolutivo. Jesus sentiu dor, né? Então um espírito com bilhões de anos de idade sentiu dor, e a dor tá na nossa história ainda, tá? Então, sofrer é antecipar ou manter um processo de dor. É quando o marido vira para a esposa e fala assim, tudo acabou entre nós lá 20 anos atrás, quando você não quis fazer aquele café para mim. Tudo acabou entre nós, né? Fala a esposa pro marido. Aquele dia que você me deu uma má resposta lá na frente da sua mãe, aquilo ali acabou, morreu ali. E fica 30 anos junto. E 30 anos falando, morreu foi naquele dia, morreu. Isso é sofrer. Porque a dor foi aquele momento, aquela situação, não estou diminuindo a dor, né? Os momentos de dor existem, né? Mas se sofrer... se sentir dor é necessário, o sofrimento é opcional. Todo sofrimento é opcional. Jesus escolheu não sofrer. Paulo de Tarso escolheu não sofrer. Quando Paulo de Tarso virou cristão, né, ele olhou para trás e falou, nossa, que porcaria que eu fiz, eu matei um monte de cristão, né? Ele não me mandou matar. Né? Persegui os cristãos, fiz bobagem, nossa senhora, matei o pai dos meus amigos aqui, do Áquila aqui, nossa senhora, matei todo mundo, é o retardado mental. O Paulo podia ter escolhido, falar, vou chorar isso é o resto da minha vida. Ele falou assim, não sabia, era ignorante, era idiota. Agora eu tô com Jesus, ficou para trás lá. Se eu puder ajudar alguém, eu vou resolver. Eu peço desculpa para todo mundo, tô indo com Jesus. Eu vou resolver isso aqui trabalhando por Cristo. Senão sofrer. O que os amigos espirituais compram sobre a ascensão de Jesus? Depois que ele se materializou alguém já contou sobre isso? Ascensão nesse sentido não teve, né, gente? Porque Jesus apareceu um monte de vezes. Essa questão da ascensão, isso é mais simbólico do que uma questão. Porque Jesus pode ir e voltar. Tanto é, né, que essa ascensão é uma coisa tão simbólica que vocês vão notar o seguinte. Jesus ele tem a ascensão dele, né? Ele vai lá, despede os apóstolos, né? E os anjos falam assim, mesmo Jesus que subiu, desce, né? Isso é tudo nível de consciência, tá, gente? Esse mesmo Jesus que foi pro céu, né? Um dia ele vai voltar, ele aparece pro Paulo de Tarso 3 anos depois no meio da estrada de Damasco. E aí? Ele aparece para Ananias. O Ananias estava lá na casa dele. E Jesus chegou, Ananias, o negócio é o seguinte, tem um cara lá que veio para te matar aqui, tal de Saulo. Você vai lá curar ele lá. Né? Jesus aparecia constantemente para João Evangelista, para o Pedro. O Pedro encontrou com Jesus lá na estrada de Roma, lá na Via Ápia, quando né, Jesus, ele fala aquela frase que virou até um filme épico antigo, Covadias, né? Pedro estava saindo de Roma, fugindo, né? Aí Jesus vai para Roma, assim, fala assim, eu estou indo lá para morrer. Aí o Pedro pergunta para ele, Covades Domine, né? Onde vai, Senhor, em latim, né? Virou até um filme.
Né? Então Jesus ele não acendeu, né? Dá a entender que ele foi embora para nunca mais voltar. Mas vocês vão ver que Francisco de Assis encontrou com Jesus, um monte de santo aí da Idade Média, um monte de pessoas iluminadas viram Jesus. Né? Então isso aí é mais uma questão simbólica do que uma questão prática. Né? Então assim, como reparar? Fazendo o seu melhor. Deixando para trás as coisas que ficaram e apontando rumo ao futuro com o melhor que você puder oferecer. Isso é reparar. Como não sofrer? Né? Não se apegando ao processo de dor. Aceitando a dor, experimentando a dor, chorando a dor, mas se libertando da dor. A dor nasce da culpa. Né? O sofrimento é a construção de culpa. Né? Então quando você sofre, você está de certa maneira culpando o futuro ou culpando o seu passado, você está preso. A culpa, o sofrimento são algemas espirituais. Jesus não sofria porque ele compreendia a situação. O entendimento traz consolo. Por que Jesus, os espíritos superiores lidam com a morte de uma maneira diferente da gente? Porque eles entendem que a morte não existe. Então é muito diferente para um espírito que sabe que morrer, que o espírito vai sair do corpo, vai sair batendo papo com ele daqui 15 minutos, do que para alguém que acha que morrer acabou, não existe nunca mais. Né? Então um ser que para ele aquilo é consolidado, ele vai lidar com a morte de uma maneira totalmente diferente. Conhecimento liberta, conhecereis a verdade vos libertará. Né? O conhecimento espiritual é uma ferramenta de consolo. Olha só que interessante. Né? Por que os espíritos sofredores sofrem? Porque eles não sabem, porque estão presos à ignorância. É uma construção de raciocínio. Né? E como é que a gente vai parar de sofrer? Né? Como é que a gente vai parar de sofrer? Aprendendo a não guardar a dor. A não antecipar a dor. Jesus não antecipava as coisas. Ele vivia o momento. Exercício da plena atenção. Estou aqui agora para fazer isso. Era o que Jesus fazia. Olha só. Sorri desapontado. Aí o Ulisses continua. Voltei um pouquinho, tá, gente? Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu o solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecerem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejado. Mas esmagadora porcentagem dos encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos das vibrações inferiores. Ou seja, o espírito tem que estar desequilibrado, porque quem está encarnado, nós aqui encarnados, estamos tudo igual tonto. Né? Uma dúvida que tem. Pode o espírito iluminado aparecer para mim e eu não conseguir vê-lo? Sou eu que não vejo ou o espírito permite ser visto? Não sei se foi claro. Se foi claro, sim. Né? Ele está perguntando se pode aparecer um espírito, por exemplo, apareceu um espírito aqui e eu não enxerguei ele. Né? Se for um espírito de determinado nível evolutivo, ele pode se materializar por vontade própria. Ele pode se fazer visto. Tá? Ele pode chegar aqui, não, quer que você me veja. Né? Mas isso aí é uma coisa que ele vai fazer, isso é uma coisa que, né, não para atender nossa curiosidade, mas sim uma coisa que é uma necessidade que ele julgue para nós, não que a gente julgue. E é possível que a gente veja um espírito sem ele perceber. Um médio vidente, né, um médio que ele tem uma percepção de vidência, o espírito pode passar aqui e nem tá lembrando que o médium existe, e o médium vê o espírito. Tá? É muito comum isso até. Muita gente acha, pois às vezes a pessoa vê um vulto passando na frente dela, alguma coisa assim, né? Que é isso? Por que o espírito estava? Não, isso é só você perceber o espírito. Muitas vezes o espírito que foi visto nem sabe que foi visto, ele está pensando em outra coisa. É como se alguém estivesse passando na rua e a roupa dele chamou a sua atenção. Aí você fica olhando para aquela pessoa lá, aquela pessoa não está nem sabendo que você está olhando. Tá? É muito possível você ver um espírito, ou, né, os espíritos superiores é mais difícil porque eles vão perceber que a gente está olhando. Mas o espírito comum ele que está andando para lá e para cá é uma coisa mais fácil do mundo. Ele passar aqui, está indo para algum lugar aqui, ó, e você vê o espírito passando, ele nem sabe que você existe, ele nem te percebeu. Tá? É possível sim. Né? Não sei se deu para responder, se deu para entender, amigo. Ou seja, é possível o espírito se materializar. Tá? E é possível a gente enxergar um espírito que ele não queira ser visto.
ou que ele não esteja interessado em ser visto. Muitas vezes a gente está lá na casa espírita, né? Quantas vezes a gente está lá conversando, lá fazendo estudo, e aí a gente vê os espíritos entrando na casa espírita, batendo papo, dois, três espíritas vindo de algum trabalho, né, da espiritualidade, ou então tá indo lá para a casa espírita fazer alguma coisa lá. Os espíritos passam conversando, você está lá fazendo estudo, lá eles estão lá passando, conversando, nem vê que a gente existe. Olha, esse é um espírito ali. Entendeu? Eles estão lá batendo papo lá, já viu? Né? Às vezes você tá lá imagina que você tá lá num lugar na rua, lá você vê um tanto de gente passando, conversando, é aquilo ali. Né? Então o fato de você estar percebendo eles não quer dizer que eles querem ser percebidos ou que eles estão ligando para isso. Claro que é diferente. O espírito chega para as pessoas, ô, fulano, né? Tô aqui, né? Aí ele está querendo se manifestar, né? Então se ele tiver condição, ele consegue chamar a atenção do médium. Isso depende também de nível evolutivo. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei. Mas Lísias, você que tem um amigo encarnado qual seu pai, não gostaria de se comunicar com ele? O André Luiz doidinho para ter uma desculpa para poder ter notícia do plano físico. Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos esta alegria, visitando-mo em sua nova forma, verificando o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes, que determinem a oportunidade e merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação, ou seja, o Lísias, ele pode visitar o pai dele. O pai dele tinha reencarnado, um menino de 3 a 4 anos, se não me engano, né? E aí o André, né, tenta lá bater lá no sentimento, mas você não queria ir lá ver ele? Quero. Quando é permitido, quando pode ter um objetivo, o Ministério da Comunicação libera. Fala, não, você pode ir lá visitar ele nos momentos adequados. Verdade, não entendi. Nesse entendo que eles ou eles não estão em sintonia. É porque o mundo espiritual é parecido com o plano físico, né? Os espíritos, eles não estão o tempo todo prestando atenção em chamar na gente, né? Os espíritos estão acostumados com os encarnados, né? Então quando você vai, por exemplo, imagina que você vai no shopping center, lá tem 10 mil pessoas fazendo de tudo. Você não quer que quando você entra lá, você não quer cumprimentar cada uma daquelas pessoas que estão ali, né? Você passa por milhares de pessoas que estão ali, né? Muitas das quais vão te ver, vão te perceber, vão te achar feio ou bonito, né? Mas você não está nem ligando, você está com o objetivo de encontrar com fulano que está lá dentro lá. Então muitas vezes a gente tem que lembrar, né, que a mediunidade não faz com que a gente seja especial. Então às vezes a gente está enxergando os espíritos, eles estão ali, ó, né? Eles não estão interessados em serem vistos porque eles têm outras coisas para fazer, né? Muitas vezes os espíritos vêm, eu vou contar para vocês. Uma vez eu estava aqui em casa e aí tava aqui conversando com o pessoal, tal. Aí o Lucas entrou aqui em casa. O Lucas entrou, né? Eu olhei assim, ó, o Lucas, né? O Lucas passou por mim como se eu não existisse, passou e foi lá pro quarto e tal. Aí eu falei assim, tipo assim, né? Eu tô aqui, ó, Lucas, eu aqui, ó. Tu chegou aqui, vem cá, filho. Né? Passou e já tava saindo, ficou lá dentro, voltou, eu vi ele saindo e falei assim, uai, Lucas, eu aqui, ué. Ele falou assim, não, hoje eu vim visitar a Edneia. E eu fiz assim pra ele. Ou seja, né? Tô brincando, né, gente? A reação, claro que eu entendo, né, gente? O que aconteceu? Naquele dia específico, o objetivo do Lucas, ele tinha alguma coisa para resolver com a Edneia, não era comigo. Ele tinha que inspirar ela em alguma coisa, ou ajudar ela em alguma coisa, ou ela chamou ele mentalmente, sei lá o que estava acontecendo. Ele foi lá conversar com ela, né? Ou ele queria inspirar ela para fazer alguma coisa lá no trabalho dela na escola, ou em algum outro lugar, né? Ou seja, ele não veio para conversar com o Marcelo, ele veio para conversar com a Edneia. Né? Ela nem percebeu, né? Porque ela não tem, né? Ou percebeu, né? Não me falou nada, né? Mas o que acontece? Os espíritos fazem isso, né? A gente não tem. Então, às vezes acontece da gente estar dentro do nosso ambiente de casa e entidades espirituais passarem, né? Por exemplo, o espírito tem alguém que ele quer ver que mora lá no outro quarteirão. Ele passa por dentro aqui da minha casa aqui e vai lá, ó, ele tá indo pra lá. Aí eu vejo e falo, nossa, tá passando um vulto aqui, será que ele tá querendo alguma coisa de mim? Não, Marcelo, eu vi um espírito passando. Não, ele estava passando. Muitas vezes o Lucas fala isso, né? Às vezes as pessoas chegam e perguntam assim, nossa, um espírito passou lá dentro do meu quarto, o que ele queria? O que ele quer falar? Aí o Lucas olhou assim e falou, não, ele estava se passando mesmo. Ele não queria nada com aquela pessoa. A única coisa que aconteceu é que ela viu. Só. Aí a pessoa foi desanimada, né? Ela não quer escutar, fala, não, mas ela vai perguntar para outra pessoa. Aí, né? Porque a gente gosta de fantasia, né? Aí a outra pessoa vira e fala assim, não, ele foi lá porque ele tá lá te vigiando com mal olhado, que é isso, que é aquilo, que é outro. Aí a pessoa acredita em tudo. Porque a resposta simples não serve muitas vezes. Né? Porque pra gente o espírito desencarnado ele só vive em função da gente.
E o Luiz está falando para o André Luiz que é exatamente o contrário. Que os espíritos encarnados eles não têm que viver a nossa vida aqui. Que eles vêm aqui nos visitar quando eles têm permissão. Ou então quando a entidade muito iluminada que ela dá permissão para ela mesma. Um espírito de luz, né? Um espírito lá, por exemplo, o governador do nosso lar, ele já não dá satisfação para ninguém. Se ele quiser vir aqui hoje, ele pode vir, tá bom? Você pode vir, tá? O governador, vai ser um prazer te receber aqui, né? Ele pode vir, né? Jesus pode ir onde ele quiser. Fala onde Jesus está. Jesus veio no plano físico, será que ele pode? Jesus pode ir onde quiser, gente. Dentro do planeta Terra, isso aqui é dele. Então ele pode ir onde ele quiser. Entendeu? Jesus, para quem Jesus vai dar satisfação? Para mim, para os espíritos de luz lá que são discípulos dele, não vai ser, né? Então são coisas nesse sentido. Então vamos lá. Por fim, para este fim, estou voltando, tá, gente? Temos o Ministério da Comunicação. Esclarece notar que da esfera superior é possível descer a inferior com facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas ondas mais baixas. É tão importante falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito, e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo poderoso argumento. E enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle da recepção aos meus olhos curiosos. Agora, no próximo capítulo, que eles vão escutar alguma coisa do mundo espiritual. Que eles vão ver, né, alguma coisa do mundo espiritual. Ou seja, o que ele está falando? Que as zonas, o espírito do nível superior ele pode ir onde ele quiser, desde que ele respeite as zonas inferiores. Ele não está indo lá para mandar, para dominar, ele está indo para ajudar. Como desenvolver a mediunidade além dos estudos? Você sabe que eles estão aqui do seu lado, mas você não consegue comunicação de lá para cá. Olha, a mediunidade ela se desenvolve com exercício, né? E o que acontece? A melhor forma de exercitar a mediunidade, né, é psicografia, né, porque é uma mediunidade que você pode treinar, né, que você pode escrever lá, né? E outra forma de exercitar a mediunidade, né, é nos estudos de mediunidade das casas espíritas, que está difícil, né, porque a maioria está fechada, né? Mas a gente está pensando em fazer um estudo de mediunidade virtual aí, né? Nós estamos até com a ideia de fazer isso nas quartas-feiras, estamos só ajustando aí para ver como é que vai ser, né? Até o final do mês aí nós vamos ter alguma coisa nesse sentido, tá? Mas isso a faculdade mediúnica ela é passível de se desenvolver, né? Claro que em primeiro lugar a gente tem que se preocupar em educar nossa mediunidade. O que é educar? É controlar, né? Para poder lidar, né, com aquela situação. Entendo que saber ouvir é expressão de humildade. Isso mesmo, César. Né? Os espíritos superiores estão falando isso para o André Luiz. Né? Até para ouvir você tem que ter equilíbrio. Porque se você não souber ouvir, como é que você vai ajudar? Porque o que acontecia antes lá? Eles ficavam só ouvindo, desequilibrando, sofrendo com aquelas situações, passando mal com aquilo, né? E não conseguiam ajudar de maneira adequada. Né? Então, para ajudar, é necessário primeiro tranquilizar. Né? Nos achamos especiais, por isso não acreditamos nas explicações simples. Sim, e a simplicidade é a raiz do conhecimento. Né? Então a gente prefere ouvir que nós somos perseguidos pelos espíritos das trevas do que falar que a gente é responsável pelas nossas escolhas. Nós preferimos ouvir que, né, por isso que muita gente cai na ilusão. Porque a ilusão é o canto, né, da cegueira que te envolve. Né? A espiritualidade amiga eles são muito simples. Né? As explicações dos espíritos mais elevados são as mais simples. Eu lembro de um livro do André Luiz, se não me engano é o terceiro livro dele, que eles vão conversar com o espírito superior, que é o... eu esqueci o nome do espírito. Asclepius. Né? Eu esqueci o nome do espírito. E o espírito só respondia para eles com mensagem do evangelho. Ficava perguntando, meu irmão, como é que eu faço com isso, com aquilo? O espírito ia lá, abrir um texto do evangelho. Né? Em tudo dá graças no texto do evangelho. Tudo que o espírito respondia era texto do evangelho. Ele mesmo falou da boca dele nada. Muito menos. Só cumprimentou eles, é um espírito iluminadíssimo. Né? E aí o André Luiz fica assim, nossa, mas ele não vai falar? Vai. Poder de concisão. O espírito respondia com o evangelho. Né? Às vezes percebo que eles querem conversar, mas por estar sozinho tem o medo. O medo, né, o medo nasce da gente não entender bem o processo, faz parte, né, de sentir medo. A gente não precisa ter receio do medo, né, no sentido que o medo faz parte do processo. Quando a gente começa a entender todo o processo espiritual, quando a gente entende, o medo tende a desaparecer. O entendimento, ele desmobiliza o medo. Né? Então, assim, é tempo
né? É esperança, né? E esforço. Não consigo explicar ou desenvolver, mas vou silenciar e deixar acontecer naturalmente. Saudade dos dias de estudo. Nós vamos voltar, amigo. Preocupa não. Vamos voltar. Deus quiser, vai voltar, né? Eu também tô com saudade, né? Mas vai voltar. Vamos voltar sim, né? É isso, amigos. Nós estamos aí em cima da hora. Terminamos o capítulo 23 do livro do Nosso Lar. Né? Semana que vem nós vamos lá pro capítulo 24. Né? Vamos ver o que o André Luiz vai ver na televisão do Nosso Lar, né? Queria agradecer a todos, né? Queria dizer a todos que nos ajudaram esse mês aí com as cestas básicas, né? A gente conseguiu entregar quase 100 cestas básicas, foi uma coisa assim fantástica, né? Ontem foi muito legal. A gente tá com pedido de ajuda todos os dias. Hoje mesmo a gente recebeu um pedido de ajuda de um casal de idosos aí que tá precisando de cesta, essas coisas aí, né? Todo dia tem gente precisando de ajuda, né? Eu falo aqui da minha experiência mais próxima aqui, mas eu tenho certeza que perto de vocês aí a situação deve estar semelhante, né? Quem vocês puderem ajudar, ajudem. Vamos colaborar, meus amigos. Vamos ajudar os que estão próximos da gente. Às vezes a gente fica meio assim, vou dar dinheiro para um cara lá que está lá naquele lugar, ou eu vou mandar arroz e feijão lá para um lugar que eu não sei o que vai fazer. Tudo bem, eu acho que é correto. Mas às vezes passa na sua rua um colega, um companheiro, alguém que está passando fome, que está passando dificuldade, né? Para esse aí você pode ser as mãos do Cristo. Né? Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todo mundo que nos ajudou com a cesta. Queria agradecer aos companheiros que fizeram prece, que torceram, que nos ajudaram, né? Claro, a gente sempre inclui, pode deixar. Sempre o espaço adequado, amigo. Aqui o ambiente é para a gente poder se expressar e falar de Jesus, de amor. Então, quem quiser pedir prece, gente, fica à vontade. Né? Prece nunca é demais, né? Porque quem faz ganha. Então, é um presente que se dá, né? Então, vamos lá, né? Aproveitar que nós estamos terminando, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a espiritualidade amiga que possa nos envolver com amor, com luz, pedindo pelo nosso irmão César, que pediu as preces para que ele seja envolvido com muito carinho, com muito afeto, pedindo pelos amigos que estão aqui, nos acompanhando, nos ajudando, nos oferecendo a sua paciência, a sua boa vontade, que cada um desses corações receba das mãos do Cristo a paz, o amor, o entendimento, a luz. Divino Mestre, sustenta cada um de nós, permitindo que possamos trabalhar na tua seara, aprender com a tua doutrina, que é a doutrina do amor, que não é a religião, que é sim caridade, fraternidade, compreensão e imortalidade. Mestre amigo, te agradecemos por tudo quanto temos recebido e te pedimos para dividir e nos ajudar a dividir um pouco deste amor com aqueles que precisam. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado. Né? O vídeo vai ficar salvo aí no GTV, vai ficar salvo lá no YouTube. Nosso querido Caio sempre coloca lá pra gente no YouTube. Né? Quem puder nos ajudar aí a divulgar, nós ficamos muito felizes. Né? Quem puder nos ajudar aí com preces, com boas vibrações, né? Que Deus nos abençoe sempre. Que a gente continue, né? Todos nós aí fazendo aquilo que a gente dá conta para construir aí um mundo melhor. Muita paz, muita luz, muito amor. Boa noite para todos vocês. Beijo no coração.